Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Kelly Wolff, estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre congruência de triângulos. Então, esse vai ser um vídeo teórico. Quem quiser pegar os vídeos de exercício pode pegar os outros vídeos que estão na nossa playlist. E agora nós vamos falar sobre os 4 casos básicos que nós vimos de congruência de triângulo. Vem aqui comigo na tela. Olha só uma definiçãozinha que a tia Kelly pegou lá do site da UBMAP. Tá? No fim, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site da UBMAP que eu peguei esse material. A definição de triângulo congruente é que dois triângulos são ditos congruentes se existir uma correspondência entre os vértices de um e os do outro, de modo que os ângulos internos correspondentes são congruentes. O que significa congruente para a gente aqui na geometria? Ter a mesma medida. Nós não vamos falar que os dois triângulos são iguais, tá? O termo correto aqui é triângulo congruente. E os lados correspondentes são congruentes, ou seja, possuem as mesmas medidas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nessa figura. Figura abaixo os triângulos ABC, DF, com a seguinte correspondência entre os vértices, que eu tenho, ó, que o vértice A é correspondente ao vértice D, ó. Vértice A correspondente ao vértice D. O vértice B correspondente ao vértice E e o vértice C correspondente ao vértice F. Veja, pessoal, é o vértice. Eu já escutei alguns alunos falando uma vértice. Vou dar uma corrigidinha aí, tá? Bom, o que nós temos aqui de importante também para dar uma olhada? Veja que para os triângulos serem congruentes, eu tenho que ter um lado congruente, por isso que tem um único risquinho aqui. Olha só o lado BC, tem 2 risquinhos, e o lado EF também tem 2 risquinhos. Essa é uma simbologia para indicar congruência de lados, para indicar que esses lados têm a mesma medida. E aqui, ó, o lado AC é congruente ao lado DF, porque eles possuem 3 risquinhos, e esses 3 risquinhos denotam a mesma medida. Veja, entre os lados que tem um risquinho e 2 risquinhos, eu tenho um ângulo que tem 2 risquinhos. O ângulo A e o ângulo D, por isso que eles são correspondentes. O mesmo acontece para o ângulo B. Ó, o ângulo B e o E tem 3 risquinhos e eles estão entre os lados que tem um risquinho e 2. Tá? É uma explicação bem simples para vocês entenderem o que significa, como que eu sei que determinados ângulos são correspondentes ou não. Outra coisa importante que nós temos que ler aqui e lembrar que como eu indico que dois triângulos são congruentes. A representação dessa congruência de triângulos é dada por esse símbolo aqui, ó. Ele falou que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Então, quando aparecer essa notação, vocês já sabem que esses dois triângulos são congruentes. E o que eles têm? Eles têm o A e D têm a mesma medida, como nós falamos ali em cima, o B e o E também, o C e o F, assim como as medidas dos comprimentos, né? Ó, o segmento AB e o segmento DE têm o mesmo comprimento. Quando eu tenho essa escrita assim, ó, AB com esse tracinho em cima, é um segmento, tá? Então, nós temos várias características que nós temos que levar em conta para falar que dois triângulos são congruentes, os ângulos e os lados. Mas existem alguns casos de congruência. E esses casos, e saber desses casos, nos ajuda muito a identificar pares de triângulos congruentes. Então, vamos a ele. O primeiro caso que nós temos aqui é um caso chamado ângulo lado ângulo. E o que eu tenho de característica? Vejam aqui comigo. Ângulo lado ângulo. São dois triângulos. Se dois triângulos têm ordenadamente congruentes dois ângulos e o lado compreendido entre eles,
então esses triângulos são congruentes. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Olha aqui, eu tenho o lado AC, neste triângulo eu tenho o lado AC, vou chamar de segmento AC, e nesse segundo triângulo eu tenho o segmento FD. Eu tenho uma representação aqui que indica que esses lados são congruentes. Além disso, eu tenho o ângulo A, os ângulos que estão na beirada, nas laterais, vou chamar assim, nas laterais desse segmento, são os mesmos. Olha só, independente da ordem, tá? Eu poderia ter o ângulo D aqui embaixo e o ângulo F aqui em cima, independente da ordem, desde que eles tenham as mesmas medidas, eu tenho o caso de ângulo, lado, ângulo. Famoso caso A lá. Temos mais um. O segundo caso é o caso do lado, ângulo, lado. Olha só, eu tenho, você consegue enxergar aqui o lado verde, que é o lado AB, segmento AB, e aqui no outro lado eu tenho o segmento DE. Eles têm a mesma medida, como que eu sei? Olha a representação aqui. Isso aqui indica que esses dois lados têm a mesma medida. Depois eu tenho o ângulo A e o ângulo D, que o exercício aqui para explicar, ele falou que eles têm a mesma medida. Bem como eu tenho mais um lado que tem 3 risquinhos em cada lado. Então, ou seja, esses lados, o lado AC, ele tem a mesma medida do lado DF. Então, eu posso falar que esses dois triângulos, esse par de triângulos, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Beleza? Vamos aqui a mais um caso. O caso mais tranquilo de nós identificarmos nos exercícios, pessoal, o caso lado, lado, lado. O que significa esse caso de congruência? Quando eu tenho dois triângulos e que eles possuem as mesmas medidas de lado, independente da ordem que eles aparecerem, não precisa aparecer na mesma ordem, eu tenho o lado BC aqui, congruente ao lado FE, assim como eu tenho o lado AC, que é o segmento AC, congruente ao lado FD, e o segmento AB, congruente ao segmento DE. Então, é o caso lado, lado, lado. Bom, o último caso que nós vimos é o caso que geralmente dá mais trabalho para os alunos e parece ser um pouco mais difícil de identificar, que é o caso do lado, ângulo, ângulo oposto. Como assim? É só seguir o nome, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. Como assim? Procura um lado, ó. Vamos desenhar aqui comigo, ó. Deixa eu só diminuir a canetinha aqui, galera. Muito grande. Eu tenho um lado, também tem um lado aqui. Achei o lado nos mesmos triângulos. Eu tenho um ângulo verdinho, tenho um ângulo verdinho. E oposto a esse lado que é comum aos dois triângulos, eu tenho um ângulo. Ó, é um ângulo oposto ao lado. Então, toda vez que aparecer esta situação, entre pares de triângulo, nós teremos o caso de congruência lado, ângulo, ângulo oposto. Beleza? Esse é o caso mais difícil de enxergar, porque nós temos dois ângulos, ó, que ficam de um lado e um outro lado que é comum aos dois triângulos. É simples, pega o lado que é comum aos dois triângulos que você enxergou e verifica. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo e eu tenho um ângulo oposto a esse lado. Se isso acontecer nos dois triângulos, independente assim da ordem, esse triângulo, o meu triângulo aqui, DFE, ele poderia ter alterado de posição, mas se você conseguir enxergar um lado, um ângulo e um ângulo oposto a esse lado, em dois ou mais triângulos, você pode garantir que esses triângulos são congruentes. Agora uma observação importante, a tia Kelly vai até escrever de vermelhinho aqui, ó, para gritar aos olhos. Não existe o caso de congruência de triângulos
Ai, faltou o acento. Ângulo, ângulo, ângulo. Se você tem dois pares de triângulos em que eles possuem os mesmos ângulos, fazer aqui, sei lá, 80, 50 e 50, ABC, e você tem um triângulo que aqui também é 80, aqui é 50, 50, sei lá, posso chamar de FGH. Esses triângulos não são congruentes, não são, ó, não saiu aqui, gente, congruentes. Por quê? Porque ângulo, ângulo, ângulo não é caso de congruência. Para dois pares de triângulos serem congruentes, eu tenho que as medidas dos ângulos têm que ser a mesma e as medidas dos lados também. Então, eu fiz triângulos que ficou claro aqui no desenho, que eu tenho um triângulo maior e um triângulo menor. Então, as medidas dos lados serão diferentes. Então, prestem muita atenção e fiquem ligados em exercícios que aparecem dois triângulos com os mesmos ângulos e a gente já quer falar que é congruente pelo caso ângulo, 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 e esse caso não existe. Belezinha, pessoal? Espero ter ajudado vocês nos casos de congruência de triângulo, e qualquer dúvida, deixem aí uma mensagenzinha nos comentários, belezinha? Até o nosso próximo vídeo, que vai ser de resolução de exercícios sobre esse mesmo assunto. Não percam! Tchau!